Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, não só os que estão aqui conosco presentes, mas todos os que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma alegria muito grande podermos compartilhar deste momento grandioso juntamente com os irmãos. Oremos, irmãos. Soberano Deus, amado e querido Pai, nos apresentamos diante de Ti neste momento, Senhor, como vasos vazios, frágeis, para que o Senhor venha a derramar o seu bálsamo, encher-nos, Senhor, cada vez mais, para que, alertados pelo Teu Espírito, nós venhamos a entender o que o Senhor já tem falado conosco nesta manhã, desde que o momento em que nós entramos aqui, Pai. Seja conosco, usa este vaso de barro, que já treme diante de Ti, Senhor, por conta da grande responsabilidade. Não sou digno, Pai, que o Teu Espírito venha a operar e falar através dos meus lábios. Assim te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Cantamos isso aí, né? É sério mesmo, gente? É sério? É sério que nós cantamos isso? Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Estamos falando para o Senhor, tá? Em qualquer hora, em qualquer lugar. Te apresento aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. O Senhor espera que realmente essa nossa declaração seja sincera e que nós estejamos realmente disponíveis e dispostos. Precisa coragem. E essa coragem que precisa nós não temos, só pela misericórdia do Senhor. Não é de nós. Ela vem do Senhor, o Espírito Santo nos enche e a gente segue em frente. Com todas as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas crendo sempre que é o amor de Deus que nos impulsiona. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu deveria estar bem tranquilo, mas não estou. Deveria estar calmo, mas não estou. Mas eu sei que há compreensão do céu e também no coração dos irmãos. O que eu vou compartilhar com vocês começou assim. Após ser chamado a atenção 2 vezes, por eu não ter estudado antes a lição da EBD, fui fazer. Tendo já há dias atrás uma palavra para a mensagem de hoje, que o Senhor já tinha falado ao meu coração. E essa questão de ser chamado a atenção, nós precisamos estar atentos, que nem sempre é o Senhor que nos chama a atenção diretamente, mas Ele usa as pessoas. E normalmente são aquelas pessoas que estão ali bem do nosso lado. O Senhor levantou as nossas esposas, para quem é casado, como a nossa ajudadora. E nós precisamos estar atento a isso. Ele nos fez o cabeça do lar, mas nos deu uma ajudadora e essa ajudadora, às vezes, precisa, sim, nos dar uma chamadinha de atenção. Muito bem. Após eu ler o texto áureo da lição de hoje, da EBD, e a verdade prática, eu parei na leitura diária de segunda-feira. E dali não consegui passar. Abri a minha Bíblia para ler o versículo original e ali fiquei. Parei. Não consegui dar andamento à leitura, porque o Senhor começou a falar de tal maneira ao meu coração que eu não consegui caminhar. Me veio à mente parte de um versículo que eu já citei algumas vezes. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Está em Filipenses, capítulo de número 3,
parte B do versículo 1. E também, isso aí sempre, desde que foi dito, me marcou, o que um pastor nosso falou uma vez e eu nunca mais me esqueci. Ele falou que se João 3,16 fosse pregado 365 dias no ano, a mensagem de Deus estaria sendo transmitida e sempre com um toque diferente. Daí, meus irmãos, eu comecei a escrever o que o Espírito veio trazendo ao meu coração e à minha mente. E eu vou apenas ler para vocês o que eu escrevi, porque com muito mais propriedade e profundidade, a mensagem já foi dada na EBD. Essa questão da repetição, nós precisamos atentar, e eu mesmo tenho falhado nisso. Tenho certeza que nenhum de nós aqui, por mais capazes que nós venhamos a nos considerar, sendo estudiosos e tendo uma memória maravilhosa, já não lembramos mais de tudo que na EBD acabou de ser falado. E aí é onde entra a questão da necessidade de estarmos ouvindo com frequência. E a palavra é essa. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste versículo, o Senhor, pelo Espírito Santo, me fez destacar algumas palavras. Como eu falei, eu vou apenas ler, porque toda a mensagem ela já foi esclarecida para vocês. Então atentem só para a leitura. A mensagem vai ser bem curta mesmo, para que juntamente com a EBD ela fique memorizada e gravada no nosso coração. E a primeira palavra que o Senhor destacou foi deu. Deu. Ou seja, não é empréstimo ou desejo de algo em troca. Até porque não há ser humano no mundo que tenha condições de pagar ou restituir em valor sequer semelhante o que foi dado. No livro de Salmos, capítulo de número 116, versículo 12, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos e a resposta é nada, não temos condições. Esse salmo é de autor desconhecido, embora a tradição e alguns estudiosos apontam para o rei Ezequias, que no momento de aflição, após ter recebido a notícia da sua morte, teria pedido misericórdia ao Senhor e foi atendido. A seguir, a palavra unigênito. Não foi dado qualquer coisa, meus irmãos, mas o único, verdadeiro que Deus tem. E se considerarmos o que Jesus declara em João 10:30, que está escrito assim: eu e o Pai somos um, podemos aceitar que Deus, o próprio Deus, se entregou por nós. Isso nós ouvimos aqui hoje na EBD. O gesto de amor entregando o seu filho, ele expressou o desejo dele mesmo se entregar para nos remir das nossas faltas, dos nossos pecados e nos trazer a oportunidade de salvação. Isso foi o que o nosso Deus fez. A seguir, todo indica totalidade. Não há exceção ou acepção. Pois assim é Deus.
ele não discrimina ninguém, ele não faz acepção de pessoas, como está em Tiago, capítulo de número 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago aqui dá um recado para nós acerca dos que o Senhor nos envia. E nós vivemos essa experiência, se lembram? No dia 11. Se lembram um fato que marcou e nós precisamos realmente estar atentos a isso? Nos foram apresentadas 2 pessoas que foram convidadas para a nossa confraternização. Vocês se lembram disso? Essas pessoas foram trazidas para cá, nos apresentadas, como convidados especiais. E o nosso comportamento precisa ser esse. Eles ficaram lá fora, conversando e tudo, foi dada toda uma atenção por parte dos nossos irmãos que estavam preparando a nossa comida. E foi um momento muito bom. Eles se sentiram. E a resposta veio hoje na alegria que eu percebi no rosto de um deles, quando ao passar aí eu estava ali fora, o cumprimento já foi de maneira diferente. Tudo por quê? Porque não houve acepção acerca da pessoa deles. Eles se sentiram realmente recebidos. Eles sentiram o amor que Deus entrega para nós e nós precisamos transmitir. Nós precisamos pôr em prática. E isso foi feito. Porque, como foi falado na EBD, precisamos sempre frisar a EBD, porque realmente a mensagem foi pregada na EBD. Não é por nosso esforço, não é por nossa capacidade, não é pela nossa eloquência, como foi falado, pelo nosso jeito de falar, mas pela ação do Espírito Santo. Então é Ele que de agora em diante vai estar trabalhando no coração dessas 2 vidas. E o tempo é do Senhor. Eu creio por fé que talvez um dia, e que esse dia seja breve, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós os vejamos aqui conosco. Glorificando o nome do Senhor por este gesto de não discriminação. Esse é o nosso Deus. Nele crê é outra palavra. E eu digo para vocês que é por fé. E por um coração quebrantado e arrependido. Assim como João Batista, Jesus inicia seu ministério com uma convocação ao arrependimento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo 17, diz assim: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É assim que Jesus apresenta o reino dele, com uma necessidade para que ele seja alcançado. E essa necessidade é o arrependimento. Nos versos 17 e 18, João relata que essa entrega de Deus é com propósito, tem um objetivo, e este é muito sério e diz respeito a cada um de nós. Porque Deus veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E todo aquele que realmente entende essa mensagem e essa entrega do Pai não consegue realmente pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Se entender que o seu dia não foi agradável ao Senhor no sentido de praticarmos este amor que o Senhor entregou para nós.
que esse amor que o Senhor dedicou Ele mesmo, na pessoa do Filho, para nos salvar da perdição eterna, que era o que nos estava destinado, como foi evidenciado hoje pela manhã. Pereça e vida eterna. Podemos aqui entender como sentença e presente. Sentença para o que não crê, presente para o que crê. Mas tem um alerta aqui para nós que declaramos crer. Estamos aqui reunidos para adorar a Deus e declaramos crer nesse Deus que ofereceu o seu Filho em sacrifício para nós. E em nossa fraqueza da carne, muitas das vezes, nós nos achamos, que a nossa conduta está ótima, que não há o que questionarem a nosso respeito, porque nós já declaramos crer e estamos caminhando firmes na presença do Senhor. Muito bonito o discurso. Mas o nosso amado irmão Paulo, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número 12, ele diz o seguinte: para eles, e eu recebi para mim também. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Isso nos traz o compromisso e a responsabilidade de estarmos vigiando com o nosso comportamento, com as nossas palavras, a todo instante. A partir do momento em que nós despertamos pela misericórdia de Deus, até o momento em que nós fechamos os nossos olhos à noite para repousarmos. Paulo, falando aos Coríntios acerca da tentação, faz esse alerta para eles e para nós. Pois não podemos esquecer que está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nós já ouvimos diversas e diversas vezes aqui que ele não se apresenta ao nosso derredor ou até diante de nós de cara feia, ou como aquele monstro que muitas das vezes é pintado nas figuras que nós costumamos ver por aí. Mas ele se apresenta muitas das vezes para nós numa condição em que vai nos atrair, em que vai despertar a nossa atenção, em que vai nos distrair. E no mês que vem vai haver um momento desse em que muitos vão se distrair. E nós precisamos vigiar, porque é o momento propício, para nós, muitas das vezes, movido por incentivo de ditos amigos, companheiros, nós nos distraímos e nos deixamos levar. A festa da carne vem aí. Deixemos os que estão na carne desfrutarem da festa, mas que nós fiquemos em oração também por eles. Porque nos foi ensinado que o desejo do nosso Deus, aquele que nós declaramos crer, é que todos sejam salvos. Venham a reconhecer os seus pecados, se arrependerem e reconhecerem o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas. Temos essa responsabilidade. Mas Deus tomou essa atitude, a atitude de entrega do seu Filho, movido por um sentimento, e sentimento esse que Ele é a essência, o amor, porque Deus é amor. E não qualquer amor, mas o amor de Deus, que nós conhecemos como amor ágape, um amor que nós não conseguimos expressar, não conseguimos viver, não conseguimos explicar, não conseguimos entender muitas das vezes, porque nós, enquanto seres humanos, nós não temos condições de alcançar a plenitude desse amor, como, mais uma vez eu repito, nos foi grandemente explicada
na nossa parte da manhã, na EBD. E, meus irmãos, como eu falei que a mensagem seria bem curta, porque eu estou apenas lendo aquilo que o Espírito Santo me fez escrever. Eu finalizo dizendo que não foi de qualquer maneira, não foi de qualquer jeito. O versículo diz de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? O texto indica que não temos como medir, expressa intensidade, completude, sem dimensão. E aqui, o Senhor deu nome a esta pequena mensagem. Não ofereça para Deus pedaços. Não ofereça para Deus pedaços. Temos aprendido com o nosso pastor que acerca do que é essencial para a nossa salvação, nós temos Jesus. O resto é resto. Porque nos é ensinado e está escrito, vimos isso hoje, que não há outro através de qual nós devamos ser salvos, senão o Senhor Jesus, aquele que foi oferecido, por ser perfeito, por ter cumprido tudo que o Pai exigia para que a humanidade perdida fosse resgatada. E o Pai, Ele não nos deu pedaço, Ele não nos deu o resto, Ele nos deu Jesus, o unigênito, que na nossa pequenez, na nossa fragilidade humana, no nosso coração enganoso, nós busquemos forças no Senhor Jesus e orientação do Espírito Santo, através do exercício constante de leitura da palavra, clamando ao Senhor, que fortaleça esse sentimento de amor no nosso coração, para que sim, nós tenhamos condição de nos esforçarmos mais para não oferecer para o Senhor pedaços do nosso dia, pedaços da nossa vida, pedaços do nosso coração. A palavra do Senhor nos diz que Ele deseja o nosso coração, mas por inteiro, não em pedaços. Amém, meus irmãos? Foi o que o Senhor, pelo Espírito, me fez escrever e eu apenas compartilhei com vocês, porque eu não me vi, quando comecei a estudar a EBD de hoje, em condições de falar outra coisa. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Pastor, por favor.